Shalom Aleichem, paz seja convosco. A nossa organização que nós trabalhamos, o Instituto Tzadik, é uma organização missionária, é um instituto bíblico missionário, né, que há mais de 50 anos tem se dedicado à preparação de homens e mulheres que queiram, que desejam evangelizar judeus e não judeus. Então, trabalho missionário, trabalho evangelístico entre os judeus é uma marca muito importante, algo que nós nos destinamos a fazer, né, nesta grande obra do trabalho do Senhor. E hoje nós vamos falar justamente sobre a prática da evangelização. Nós trouxemos hoje aqui um convidado muito especial, que é membro, né, do Instituto Tzadik, foi nosso professor durante muitos anos, né, continua contribuindo, né, com o seu ministério, com a sua vida, sua família, sua dedicação ao Senhor, ainda também pelo Instituto Tzadik. E é alguém que tem uma prática na evangelização muito interessante. E nós convidamos para que possamos conversar um pouquinho sobre essas questões e algumas experiências, né, desse trabalho de comunicar o evangelho entre os judeus. O Eliel Oliveira. Eliel, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Deus abençoe. Boa tarde, Romualdo. É um prazer e alegria estar junto aqui com os irmãos e compartilhar as experiências que Deus tem nos concedido em espalhar o evangelho entre os judeus e Yehudim, né? Os Goim e os gentios não judeus, né? Muito bem. O Eliel, como disse, ele é membro do Instituto Tzadik, foi nosso professor, líder também nas saídas de evangelismo, né, que realizávamos, né, aqui no bairro em São Paulo. E Eliel, antes de nós entrarmos especificamente aqui em algumas perguntas que eu quero, né, explorar e dialogar com você, como é que você conheceu o Instituto Tzadik, que antes era a Missão Brasileira Messiânica, né? Como é que foi a sua entrada e o ingresso no Instituto Tzadik, que proporcionou, né, toda essa prática de evangelismo aos judeus? Romualdo, a gente vê como Deus age, né? Houve uma época que eu ainda era solteiro, em 74, 77. Eu quis mais, sabe aquela insatisfação espiritual? Eu tinha meu trabalho, trabalhava secularmente, estava tudo bem, né, financeiramente, e eu desejei algo mais substancial, entendeu? Na minha vida espiritual. E pensei em trabalhar como missionário entre os índios, olha, entre os índios. E fui para o Instituto Bíblico para a Palavra da Vida, né? Eu fiz o curso, foi uma bênção, com aquele curso básico, o primeiro ano, e depois, no final, eu pensei em fazer o pastoral, fazer missões, mas foi isso que Deus queria. Ele fez com que eu voltasse, né, depois de pensar muito, ficar um pouco preocupado, vou sair, estou fazendo a vontade de Deus ou não. Mas o Senhor usou outras pessoas lá, professores, e me orientaram e eu saí. Depois de 4 anos, né, aí agora em 81, né, eu conheci a antiga Missão Brasileira Messiânica, hoje o ITB, né? Foi até através de um irmão que eu conhecia, um irmão em Cristo da mesma igreja, disse: olha, eu estou fazendo um curso que fala muito sobre Israel, muito bom, estou gostando muito, não quero fazer isso. Eu, tá bom, acho que para o ano acho que eu faço, sabe? Mas assim, Deus sempre tem tempo, né? Sim. Ele pensou que eu queria fazer, mas realmente depois eu vejo, não, era no outro ano mesmo que Deus. E fiz em 81, foi no ano que eu casei, né? Eu casei em Recife, voltei e vim com a minha esposa para cá, e juntos fizemos o curso de missões, em 1981, né? Levamos um tempinho bom, né? E assim se deu a entrada, aí nós fizemos o curso, que eu posso dizer, é uma bênção realmente, é uma bênção. Você se encharca da palavra de Deus, não é? Porque se estuda literalmente a palavra de Deus. E é tanto que eu e tantos outros alunos, a gente volta os outros anos, porque o montante de informações bíblicas é tão grande que por um momento você fica todo doado. Mas é uma bênção, né? E nós voltamos, e depois da minha volta, comecei a liderar os grupos para sair, né? Os professores, diretores me colocaram para liderar os grupos para sair nas ruas, para testemunhar aos judeus e aos gentios. E depois terminei ingressando no corpo de professores, né? E em seguida, até fui membro da diretoria, né? Até que em 2012, acho que foi bem,
voltou para Recife, até como um olhar no Nordeste de que Deus me usa pro lado de lá, né? E Deus é quem sabe. E é interessante também, Eliel, que você não fez um trabalho isolado, sozinho, mas em família, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Apresentasse Sim. um pouco da sua família. Tá bom. Né? Atualmente, o filho do Eliel, o Esdras, é nosso diretor, é nosso professor. A esposa também, a filha também é atuante no trabalho de missões. Apresenta um pouquinho sua família. Então, quando eu casei, em 81, aí nós casamos em Recife, viemos para cá já, em março já começou o curso. Naquele tempo tinha um número enorme de alunos, né? E fiz esse curso juntamente com ela, né? E naquele mesmo ano ela já deu à luz ao Esdras, né? E até às vezes ele pequenininho ia com a gente para o curso, né? E nasceu, cresceu, ele fez o curso, foi o primeiro a fazer, eu acho que estava com 16 anos, né? O Esdras. Aí depois de 5 anos vieram as gêmeas, também fizeram um curso, em toda a família fez um curso, não é? E elas sempre acompanharam a gente no trabalho evangelístico, nas viagens missionárias, né? Tá lembrado das viagens missionárias que nós fazíamos? Eles acompanharam. Ia no Bom Retiro e esses bairros judaicos, né, aqui em São Paulo. Sempre acompanharam. A família realmente, graças a Deus, ela se integrou e se enfiou no ministério entre os judeus e entre os gentios. Não é? Perfeito. E, Eliel, dentro dessa sua larga experiência de trabalho de comunicar o evangelho aos judeus, aqui em São Paulo, com outras estratégias também, né, por meios eletrônicos e até mesmo correspondências, né, que você vai explorar aqui um pouco mais para a gente, e não só aqui em São Paulo, mas em Recife também. Durante todo esse tempo, eu acho que você tem propriedade para falar para a gente quais são... queria que você colocasse algumas barreiras. Quais são as barreiras e dificuldades que se tem para compartilhar o evangelho entre os judeus? Nós estamos falando, né, de um povo que, embora parte esteja aqui no Brasil e estão, de certa forma, aí fazendo parte da nossa cultura, mas tem uma cultura específica, né, tem as suas peculiaridades. Quais são as maiores barreiras e estratégias de comunicar, de evangelizar um judeu? Realmente. Testemunhar ao judeu, pregar o evangelho é muito mais difícil do que aos gentios. Por exemplo, aqui no Brasil, nós vivemos num país que se diz cristão. Então, para você falar de Jesus a uma pessoa que não é judia, é muito mais fácil, ela para, ela ouve, né? Pode não... de maneira geral, ela ouve. E até, diz que brasileiro até injeção na testa, se for de graça, ele toma, né? Então, você estende um folheto para ele, ele recebe, tem muita experiência nessa questão. Mas, realmente, o trabalho evangelístico é mais delicado, é mais trabalhoso, né? Tem que ter um maior tato e paciência, não é? E realmente amor para com o Senhor Jesus, que vai redundar em amor para com as almas perdidas, não é, Romualdo? Então, é muito mais difícil. E eu considero que uma das primeiras dificuldades, que não é a mais importante, não é a mais séria, mas logo você se dá de cara, é uma questão de como distinguir uma pessoa judia de outra que não é. No meio da multidão, se você sair aqui à rua, vai encontrar tanta gente para lá e para cá, você não sabe quem é judeu, não é? Então, a não ser que você tenha um certo conhecimento, você conheça alguém que você está sabendo que ele é judeu, ou você vai em algum local que tem entidade judaica, sinagogas, entrando, você já, tudo bem, mas no meio da multidão fica difícil. Né? E você tem que também começar com o tempo a aprender até certas características, até tem as características físicas do judeu, né? Que a gente observa e começa a desconfiar. E às vezes dá certo mesmo. Quando você dá um shalom, aí você ouve outro shalom, não é? Então, para mim, é uma das mesmas barreiras que o irmão que quer testemunhar os judeus tem que enfrentar e saber com habilidade, começar a distinguir. E realmente, se quiser realmente evangelizar os judeus, tem que ir, em particular, aos locais onde tem sinagogas, outras entidades judaicas, em festas, né, realizadas por eles, as festas judaicas, Páscoa, Yom Kippur, o Festival da Cultura Judaica. Lá nós fomos em Recife, tem até uma experiência interessante do Festival Judaico que eles fazem todo final de ano. Eles fazem em frente da sinagoga mais antiga das Américas.
é a Carrasur Israel, né? Que eles descobriram, que a prefeitura descobriu no ano 2000, estava fazendo escavações para lá e começou, aí chamaram os arqueólogos e descobriram que era uma sinagoga. E hoje está lá uma sinagoga com as suas certas condições, com tudo lá, por um lado é um museu, né, da história judaica, muito bom, né? E já fomos várias vezes algumas lá, até testemunhar judeu lá dentro, com toda calma, com cautela, entende? Então, para mim, essa é uma das maiores dificuldades. E outra maior, mais séria, que a gente enfrenta, é aquela questão de os judeus não aceitar o Yeshua como o Messias prometido a Israel, né? Esse é o mais problemático, mais difícil, né? Isso até por causa da história, do legado, assim, que os gentios têm deixado em relação ao povo judeu, de perseguição, de discriminação, até de matança, não é? De assassinato. Por exemplo, o que a Alemanha nazista fez é terrível, né? Quer dizer, uma nação que se dizia cristã, Romualdo, né? E que no século XVI foi berço da Reforma Protestante. Sim. No século XVI. E no século XX foi protagonista do assassinato de 6 milhões de judeus. Não é brincadeira, né? Porque o judeu ele não faz essa distinção entre católicos e protestantes, Também, entre evangélicos, não. É tudo cristão, então eles vão colocar tudo na mesma conta, né? Exatamente. E a gente tem que, aos poucos, deixar claro para ele que não é isso, né? Que nós realmente cremos na Escritura, na Bíblia hebraica, do Messias, e que o povo judeu é o povo de Deus, né? E que tem que ser amado e temos que ter zelo por eles, né? Como Deus mostra claramente na Bíblia, né? Então, a maior dificuldade, né? Então, a história dos judeus tem levado a isso, né? De perseguição dos goi, dos gentios com eles, tem levado isso a endurecer o coração dos judeus com respeito à pessoa de Yeshua, né? E sem contar também aquele era o problema que, por um lado, aí o crente tem que estar consciente disso, que, por um lado, Deus tem endurecido o coração do judeu. Deus levantou Isaías, lá em Isaías capítulo 6, para exercer o ministério de endurecimento ao seu próprio povo, não é? E isso perdura até durante os séculos, é isso, né? Mas isso não quer dizer que o judeu está perdido, não tem jeito para o judeu. Não tem. Não, a ordem de Jesus não era válida. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda, não exclui o judeu. E dentre esses, né, a gente tem testemunhos de judeus que têm reconhecido Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Exatamente. Né? E até mesmo em Israel, que é a forte oposição dos ortodoxos, ultra-ortodoxos, tem as comunidades messiânicas, né? Nós conhecemos irmãos em Cristo, numa questão de Israel, né? Tem tantos que nós já conhecemos. Tem muitos conhecidos, aqui mesmo em São Paulo, nós conhecemos, aqui tem pelo menos, eu entrei 2 sinagogas messiânicas. Judeus crentes, né? Exatamente, Beit Shalom e o Hadash, né? Essas 2 eu conheci irmãos dele, e é interessante que lá, pelo menos na o Hadash eu vi pessoas judias e não judias, tudo junto, e que têm a mesma fé, que reconhecem pelas Escrituras que Yeshua é o Messias prometido, né? Ok. Conte pra gente um pouquinho, Eliel, algumas experiências marcantes, né, nesse trabalho de evangelismo. O que você tem para compartilhar conosco nesse sentido? Ok, tá legal. Romualdo, uma primeira experiência marcante que eu nunca esqueci, sempre me lembro, eu sempre compartilho, às vezes na igreja, embora não fui eu que estava abordando. Ainda acho que no primeiro ano do curso, não é? Em 81 ou 82, por aí assim. Quando eu saí, juntamente com tinha um irmão mais experiente, e ele estava liderando o grupo. Estava liderando o grupo de testemunho ali nas ruas do Bom Retiro, chamado Paulo Ataíde. Não sei se você conheceu. Não cheguei a conhecer. Paulo Ataíde era jovem também, mas eu já tinha conhecimento. E estava ele, eu e mais 2 irmãos, 2 rapazes também. E nós íamos ali para uma das ruas do Bom Retiro, pela calçada, os 4, assim, quase que emparelhados.
E lá vinha 4 moças judias. E o Paulo falou assim, a gente sem experiência, olha, aquelas 4 moças que são judias, quer ver? Dito certo, quando quase que a gente barrou o caminho delas, né, quando elas pararam, aí ele cumprimentou Shabbat Shalom, elas responderam, Shabbat Shalom, e ele perguntou, vocês vão para a sinagoga? Não, não vamos para lá. Tinha uma entidade judaica chamada Hashomé Hatzai, né? Que é um movimento juvenil, sionista, e que estuda a história judaica, etc., escoteiro, esse negócio. E sei que a conversa vem, ele disse, deixa eu ler para vocês um texto da Bíblia hebraica, do Tanar, a respeito de Mashiach. E elas ficaram... Aí ele começou a ler o quê? Isaías 53. Aí veio, metade do texto, 3 delas falou assim, Romualdo, olha, eu tenho que ir. Saíram, no meio da leitura. Ficou só uma. Essa ouviu, ainda me lembrei. Ela bem mocinha. Ele leu todo o texto sem explicar nada, falar nada. Só leu. E na tradução portuguesa, que é fiel. Até os rabinos aceitam muito bem as nossas traduções, né? Sim. Ao meio da revista, tudo isso aí. E quando ele acabou de ler, ela falou assim para ele, mas esse aí é Jesus. Rapaz. Como se estivesse rejeitando o que ele estava dizendo, né? Mas sabe o que é? Essa coisa que ele falou, ela pensou que ele estava lendo o Novo Testamento, na Brit Hadashah. Isso é Jesus, você está lendo o Novo Testamento. Eu me lembro que o Paulo, assim, bem calmamente, virou a Bíblia para o rosto dela. Aqui, Ishaiah, profeta Isaías. Eu me lembro muito bem como ela ficou estatelada, assim, parada por segundos. Sabe? Como ela identificou perfeitamente a pessoa de Jesus, não tem como negar. No texto das Escrituras Hebraicas do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Ela não falou nada, nem pronunciou o nome de Jesus, falou do Mashiach. Porque é um retrato, né? Do Senhor perfeito. Jesus ali, né? Dos servos sofredores aí, 53. E é um texto que fala da morte dele e da ressurreição. Certo, né? Isaías 53 fala da morte e da ressurreição lá, né? No final não fala, né? E prolonga lá os seus dias, né? Ficará satisfeito com o trabalho, penoso trabalho, do penoso trabalho da sua né? alma, né? Está lá em Isaías 53. E ela identificou prontamente, ele não falou uma vez o nome de Jesus. Ela né? mesmo... Nem mesmo Yeshua não falou. Sim. A hebraica. Ela identificou. Quando ela se viu, paz, aí a desculpa dela foi, olha, eu tenho que ir embora que minha mãe está me esperando, que foi embora. Ouviu, né? E assim tem muitos judeus que já têm se convertido. Quando eu leio Isaías, que como você sabe, tem sinagogas ortodoxas que não lê Isaías 53, vem lendo Isaías 50, 51, 52, 53, pula para o 54. Está lá o retrato do Messias, que é Yeshua, né? Está claro ali, não é? Essa eu nunca me esqueci, sabe? Puxa vida, né? Outra foi com um rapaz, era um domingo, né? Aí a gente foi lá para o Bom Retiro, não tinha quase, só tinha acho que eu e só 2, e outro aluno, né? Aí eu falei, tu vai para outra rua, eu vou por essa aqui. Eu fui sozinho, um domingo à tarde, não tem ninguém nas ruas, olhando assim, eu, puxa vida. Aí aparecia alguém aqui, a gente só ouvia, passando as vinhas, eu via, era jogo de futebol sendo radiado, sabe? Essas tardes de domingo aí, né? Sim. Rapaz, Romualdo, de repente, apareceu um judeu ortodoxo. Lá vem ele sozinho. Aí ela vinha, ele. Aí eu usei uma certa estratégia, né? Até que a gente tinha falado no curso. Quando eu chegou próximo, como era um domingo, eu, Shalom, né? Ele respondeu, ele parou meio assim, Shalom, chapéu preto, paletó preto, toda característico, né? Um outro judeu ortodoxo, bem moço ainda. E eu falei, Rabino, eu estudo Tanar a respeito de Mashiach, eu gostaria que o senhor me explicasse. O José trouxe de não eu estar ensinando ou falando para ele, mas que ele me explicasse, né? Reconhecendo ele como vamos dizer assim, o seu povo autor das escrituras, então ele tem muito mais habilidade em me explicar do que eu, como um goi, como um gentil, né? Sim. Aí eu peguei o kippah, coloquei na cabeça, porque teve uma vez que eu fui repreendido numa loja, porque estava lendo as escrituras, acho que foi até Ezequiel, aí entrou um rabino cantorolando assim, aí lendo a Torá sem o kippah, me deu um puxão de orelha. Falando nisso, para aqueles que não estão identificando esse símbolo judaico, o Eliel trouxe aqui, mostra aqui, Eliel, por favor,
do que você está aqui, dizendo, né? que os judeus usam e põem na cabeça, eles têm que estar cobertos diante de Deus. Eles usam porque eles não, nós precisamos estar cobertos diante do Eterno, não é? Você pode até usar uma outra estratégia, usar essa questão da cobertura, falar do Yom Kippur, Exato. que tem que estar coberto pelo sangue, né? Isso. E... Você perguntou então para o Rabino para que ele te explicasse. Que é uma estratégia, né? Uma forma de... Exatamente. Dele trabalhar dentro do texto bíblico. Aí eu peguei minha Bíblia, claro, em português, a Almeida, que os rabinos, como eu falei, aceitam, né? E até já vi Bíblias em loja judaica, Bíblias em português, e a Almeida está lá, na livraria deles. Aí então eu virei, só que eu virei a Bíblia para o rosto dele, né, com toda a educação, né? Comecei a ler Daniel capítulo 9, do verso 24 a 27, que é aquela profecia que realmente é um checkmate para o judeu. Por dois motivos. Uma que fala também, assim como Isaías 53 fala da morte do Mashiach, fala que o Messias morreria, não é? E também porque ali em Daniel 9, né? Quando Daniel estava cativo na Babilônia, ele tinha estudado o livro do profeta Jeremias e descoberto que o cativeiro ia passar 70 anos, não é? E já estava no fim, e ele não viu, certamente ele não viu nenhum momento, ele faz aquela oração que é uma verdadeira oração de profundo quebrantamento, e Deus manda o anjo Gabriel revelar a famosa profecia das 70 semanas, né? 70 Shavuot, é muito importante, fundamental para a gente entender até a escatologia, né? Então eu virei assim, a Bíblia e comecei a ler, né? Eu pensei para ele, quando chega no verso 25, diz assim, e na nossa Bíblia diz assim, e será morto ungido. A palavra hebraica ali, ungido, é Mashiach. Aí eu sei, vindo aqui, a palavra é Mashiach. E a palavra morto é Karat, que é cortar fora, matar, não é? Aí ele falou, não, essa não é a nossa interpretação, essa não é a nossa interpretação. A época do Messias vai ser uma época de paz, de harmonia. Aí eu falei, mas você está falando aqui de uma pessoa que Mashiach seria amor? Não é essa. E antes da destruição do segundo templo. Sim, exatamente. Esse aqui é o ponto. A vinda do Messias e a morte dele se daria antes da destruição do segundo templo, né? Esse ali é o ponto certo. A época que, se um judeu quiser saber, quando o Messias viria ou virá, seria antes da destruição do segundo templo, que se deu no ano 70 da nossa era, não é? Da era comum, pelas legiões romanas, né? Mas quando chegou, ele nem deixou eu argumentar o resto, quando chegou, Mashiach seria morto, aí ele pulou fora. Não, nossa interpretação, mas está aqui. Não é essa, e deu meia volta e se retirou. Aí eu me lembrei do texto, acho que é Isaías diz, quem crê não, foge. Mas leu. Sim, a mensagem Deus foi... é poderoso para trabalhar na mente. Deus é quem sabe, né? A gente semeia e essa é a ordem, né? Vamos lá. Nossa tarefa é semear. Semeie. O resultado é com Deus. Não é? E é justamente esta abordagem, quando você consegue vencer a barreira que existe, né? Quando você consegue se aproximar de um judeu, seja numa sinagoga, seja numa instituição, ou na rua mesmo, né? Onde quer que você esteja, quando você consegue vencer essa barreira e você vai, então, conseguir compartilhar o evangelho, João 3,16, que a gente utiliza para qualquer outro grupo, de uma forma tão natural, já existe essa restrição. Então, você levá-lo para as Escrituras do Antigo Testamento e falar das profecias do Messias e, obviamente, depois, vendo elas sendo cumpridas em Jesus, essa é a abordagem assim, mais eficaz, né? Para o judeu religioso, né? Exato. De você tratar temas como Daniel capítulo 9, Isaías 53 e outros temas, né, recorrentes à história de Israel, ao próprio Messias, né? E uma outra terceira profecia que eu acho, né, que você perguntou, que profecia seria João 3,16, e que texto não fez, você está perguntando. Poderia citar do Antigo Testamento, do Tanar, né, da Bíblia hebraica. Para mim, então, Daniel capítulo 9, que é apesar que o Messias viria, que também diz que o Mashiach morreria. Isaías 53, que fala da morte do Messias, uma oferta pelo pecado, da ovelha, né, e da sua ressurreição. E Isaías 7,14.
É fundamental. 17:14 diz que o Messias é o Eterno. Messias é o Eterno. E o seu nome será Emmanuel, não é? Foi 9:6, né? Não, 17:14. 7:14 não É. seria do virginal? Como? Do nascimento virginal? Não, 7:14. exatamente. Ah, sim, porque no final ele desculpa. fala, né? Ele Ah, está tá. lembrando? Perfeito. Que é para você dizer, denúncia de Deus falando para Acais, né? Certo. Para dar um sinal. Que Ah, perfeito. Eles estavam com medo de que as 10 tribos, o Reino do Norte e a Síria estavam se juntando para oprimir o Reino de Judá, se apossar. E disse, isso não vai acontecer não. E vou te dar um sinal. Pede um sinal, e a Acais não quis dar. Aí disse, então eu vou te dar. Eis que a Virgem conceberá a alma, é outro ponto, não é? Uhum. Não é betula, é alma que está no hebraico. Ou seja, virgem. Não é uma virgem, realmente. Conceberá e dará à luz. E é interessante que eu consultei no hebraico diz, e a virgem grávida. Já pensou? Como é que pode uma virgem? A palavra lá é grávida. A conceberá no hebraico, né? Eu não me lembro bem a palavra, mas significa também grávida. Aí você poderia traduzir assim. E a virgem grávida. Ué, como é que pode? Só o Eterno mesmo Deus para fazer isso, né? Uma virgem grávida, né? Conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será, e ele será chamado, né? Emmanuel. Ela é Deus, Emmanuel conosco. Deus conosco. Sim. É o Eterno, claro. Só o Eterno poderia Tem o título de redimir a Deus. raça. E se poder, nenhum homem pode ser chamado como Deus. Isso para o judeu, principalmente, né? O judeu, né? E só o Eterno pode fazer isso mesmo. Para pagar pelo pecado da raça humana de judeus e gentios, são uma pessoa sem pecado. Sim. E qual é o judeu, qual é o goi, qual é o gente que não tem pecado? Sim. Todos são pecadores. Sim. Né? Todos diante de um Eterno. Opa, como é que um gentil pode pagar um pecado pelos outros? Porque ele já é pecador, já está condenado. Né? É a mesma coisa do judeu. Então só o Eterno teria que assumir a forma humana. Muito é claro nisso. Falando dessa forma humana. Teve uma vez, até você estava presente, nós fomos à cerimônia do Judá não sei se foi da Casa da Cultura de Israel, aqui, não me lembro, não me lembro a rua, e até você também foi. E o judeu apresentou, tinha uma mulher apresentando a cerimônia da Páscoa judaica, sabe? Aí numa instituição que eu me lembro aqui. E no final, até o nome dele do judeu que estava apresentando a Páscoa, ele liderando, e a gente participou, tudo, né? Ele, no final, ele chamava-se Ruben, né? E no final, quando terminou tudo, eu fui atrás dele, lá dentro. Não sei se você acha que ficou por lá e outros. Fui lá dentro, aí, um preto alto, né? Eu baixei lá alto. Aí eu, seu Rubens, shalom, eu gostaria de deixar uma literatura com o senhor a respeito do Mashiach, Isaías 53, né? Sua letra aqui. Né? Aí ele já olhou assim. Não acreditamos que um homem possa ser Deus. Já me falou assim. Cara, não acreditamos que um homem possa ser Deus. Eu também creio, de maneira nenhuma pode ser Deus, mas o Eterno pode assumir a forma humana, pode se fazer homem. O senhor já leu em Bereshit, capítulo 18, como o Eterno apareceu a Abrão, e ele chegou lá, ele tinha as pés para lavar, foi convidado para descansar, sentar ali nos cavalos de Man, e foi oferecido, e Abraão ofereceu a ele carne, leite, coalhada, e ele comeu, está lá no texto. Aí, irmão Móvel, quando eu estava falando isso, veio a esposa dele. Ele chegou junto dele. Ela falou, onde é que está escrito isso? Falou para mim. Aí eu disse, senhora, em Bereshit, capítulo 18, leia lá. Aí eu vou ler, leia mesmo. Que é Gênesis 18. Né? E ali é o Eterno que apareceu, o texto diz logo, claro. Apareceu o Eterno, né? O Adonai ali, né? Está o nome do Eterno, do Deus de Israel, o tetragrama ali. Né? Aí eu vou ler, percebe? Então, só o Eterno que pode realmente pagar pela raça humana. Tinha que se fazer, Deus. Todo mundo é pecador diante de Deus. Perfeito. O nosso tempo já está esgotando. Passa rápido 30 minutos, né? E a gente sempre gosta de ressaltar, por mais difícil que seja, né? Porque nós estamos tratando justamente com um povo mais fechado, que tem todas as suas restrições, desde o período bíblico, né? Com a própria pessoa do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, né? Que é o próprio Messias de Israel. Mas mesmo assim, o Senhor tem salvado
judeus sim. em toda parte do mundo. A gente tem ouvido falar vários testemunhos em Israel, em outros países e até aqui no Brasil também. E a gente pode também compartilhar aí, né, diversos judeus. Temos judeus trabalhando junto conosco que crê que Jesus é o Messias. Então, nós queremos incentivar cada vez mais você, né, a se unir a nós em oração, estar conectado de alguma forma. Você pode, né, conhecer um pouco mais do Instituto Tzadik, saber como que você pode, né, nos ajudar nessa tarefa importante de comunicarmos o Evangelho aos judeus. Então, nós queremos nos despedir. Obrigado, Eliel, mais uma vez, né? Deus abençoe você e sua família, o ministério que você tem exercido. E para você também aí, muito obrigado por estar conosco até este programa e assistir aí até o final. Até o nosso próximo programa. Shalom Aleichem, grande abraço. Shalom Aleichem.